interação, falta vocês, né? Eu imagino que vocês também estejam com falta, sentindo falta das aulas presenciais. Eu estou sentindo muita falta. Deixa eu iniciar a gravação aqui da nossa aula de hoje. Opa, cadê? Não vai gravar, é? Espera aí um pouquinho, tá, gente? Estou com os problemas técnicos. Ah, agora foi. Você está sendo gravado. Bom dia, Delícia. professora. Ô, seu Murilo, como que tá? Tudo bem? Com sono? Você tá com sono? Eu tô com o rosto inchado, né, gente? Rosto inchado. Eu tive uma alergia, rinite aí, tomei um antialérgico, tô inchado. Eu tô na idade do Condor, né? Condor aqui, Condor ali. É rinite, é dor de ouvido. Vamos que vamos, só não tem problema no cemitério, né, gente? O resto a gente tem problema, não tem jeito. Faz parte. Faz parte. Não sei, né? Porque eu sou tão novinha, 20 anos, não era para estar assim, né? Tá faltando aqui uma atividade física, né? Alguma coisa nesse sentido aqui. Só estou fazendo levantamento de colher, começar a malhar, né? Aí, cara, hein? Eu sempre faço planos, nunca concretizo, mas os planos estão em ordem aqui. Vamos então, vamos então começar a nossa aulinha. Eu vou falar hoje sobre os agentes, né? A gente vai falar, eu peguei um capítulo todo do livro aqui para a gente falar dos agentes públicos, servidores públicos, com a nova nomenclatura da Constituição. Então, eu trouxe aqui para vocês, eu vou deixar lá no material de apoio para vocês, vou deixar tudo que eu falar nessa aula, o material, junto com a aula. Vamos falar um pouquinho, né, das pessoas que trabalham para a administração pública. E aí, vou compartilhar aqui a telinha para vocês. Eu só peço para que vocês me ajudem, caso eu esteja falando e vocês não estejam vendo, alguém me avisa aí, por gentileza. Aqui. Vou colocar aqui a nossa matéria. Opa! Vai aparecer já já. Opa, deixa eu só ampliar a tela aqui. Porque não que eu seja míope, né? Longe de mim. Mas às vezes eu tenho uma dificuldade para enxergar as coisas, né? Vai aparecer. Lembrando das margens aqui, né? Todo mundo já fez o TCC, já tá tudo ok, né? Imagino. Pessoal aí, já vamos resolver essa história de TCC para se preocupar com a OAB. Já tá abrindo aqui. Eita. Não vou demonstrar ansiedade para o computador, senão ele trava. Ah, agora foi. Que maravilha. Mas ainda não está legal. Ah, agora sim. Agora vocês imagino que vocês estejam vendo aqui, né? A nossa matéria. Agentes públicos. A nossa Constituição Federal de 88, pessoal, ela vai trazer uma nomenclatura interessante para os agentes públicos, né? Ela vai trazer essas pessoas que trabalham para a administração pública, né? Quem são esses agentes públicos? Onde vivem, né? Essas pessoas que trabalham como longa-manos do Estado. O que significa isso, né? Eles são o braço do Estado. O Estado, a gente já viu, né, que é uma pessoa jurídica e ele pode ser centralizado ou descentralizado, descentraliza nas autarquias, empresas públicas, só que
precisa de material humano. E esse material humano que trabalha para a administração pública, em geral, lato sensu, nós vamos chamar de agentes públicos. Para ser agente público, pessoal, precisa de um plus. Essas pessoas, elas trabalham para a administração pública e nós aqui administrados, né? Nós vamos olhar para essas pessoas e não vamos enxergar o João, a Maria, o Antônio, nós vamos enxergá-los como o próprio Estado. Então, essas pessoas que estão trabalhando para a administração pública, eles têm um plus. Eles precisam, né, exercer a função pública como Estado. Eles representam o Estado para nós. Então, eles têm responsabilidades diferenciadas. Um exemplo interessante disso é o próprio Código Penal. Se eu tiver, por exemplo, um furto dentro da administração pública, eu vou praticado, né, por um agente público, nós vamos chamar de peculato. E o peculato tem uma pena muito maior do que o furto comum. Por quê? Porque essas pessoas que trabalham na administração pública, eles representam a administração, então eles precisam ter um quê a mais de lisura, eles precisam ser eficientes, eles precisam ter responsabilidade e ética. E esse pessoal aí, os agentes públicos, eles, por agirem em nome do Estado, nós vamos enxergá-los como o próprio Estado. E esse tal Estado é responsável pelo que eles fizerem. Então, a responsabilidade vai ser do Estado. Temos ali um servidor público sendo ser humano, ele pode errar. Então, a reparação a gente busca do Estado. O Estado, ele pode agir em regresso contra esse agente público? Pode. Se esse agente público agiu de forma displicente ou de forma dolosa, né? Ele quis praticar ou ele agiu de forma descuidada. O Estado, então, pode voltar em forma de regresso contra essa pessoa, mas quem se responsabiliza pelos atos dessa pessoa é o próprio Estado. Então, vamos aprender um pouco sobre esses agentes públicos, pessoal, que foram figuras que até um tempo atrás e até hoje eles sofrem muitos preconceitos, né? Preconceitos de generalização. E eu faço meia-culpa aqui, né? Não meia-culpa, mas eu faço a advogada aqui, né? Porque eu sou filha de servidor público e eu digo para vocês, né? Existe servidor público e servidor público, assim como existem advogados, médicos e tal. O problema é o ser humano, mas eu já digo de antemão que para exercer essa função, né, a pessoa tem muitas e muitas responsabilidades, e é isso que a lei vai dizer. Que é isso? Quem que está com o microfone aberto aí, chupando o nariz, além de mim? Liga o microfone aí. Vamos lá. Quem é o tal do agente público? O agente público, então, é gênero, que vai abranger algumas espécies. Agente público, então, é todo aquele que exerce uma função pública, quer seja temporária, quer seja sem remuneração. Então, ele pode ser temporário, permanente, ele tem uma expressão, então, grande, que vai abranger agentes políticos, servidores estatais e agentes honoríficos. E aí, nós temos, então, essa primeira divisão. Então, para ser servidor público, eu não preciso necessariamente, né, de um cargo de concurso público, eu não preciso de estabilidade, eu não preciso de vitaliciedade, é só exercer função pública. Vamos lá para essa divisão inicial. Quem são, então, os agentes políticos? Agentes políticos, olha lá. Chefes do executivo, então eu tenho presidente, eu tenho prefeito, governadores, agentes políticos. A gente sabe, né,
que eles não têm uma função permanente, a função deles é cíclica, eles vão se renovando ali de tempo em tempo. Auxiliares imediatos, todos aqueles secretários, os ministros, eles também são considerados agentes políticos, são servidores públicos, vamos lembrar que eles estão ali para nos servir, né? Eles estão ali para exercer uma função pública. Ah, professor, esse político ele não está ali para ser adorado, digno, pôr no altar, não, né? Não é o seu santinho, né? Ele não é o santinho, ele está ali para quê? Para gerir o nosso dinheiro e trazer para a gente uma administração pública conforme o artigo 37 da Constituição manda. Quem mais são os agentes políticos? Membros do Legislativo, vereadores, prefeitos, não, desculpa, vereadores, deputados estaduais, deputados federais são membros do Legislativo. Membros do Ministério Público, aqui ó, acende a luz que membros do Ministério Público é agente político para a maioria da doutrina. E também do Judiciário, né? Eles seguem regime estatutário, ou seja, nós vamos ver o que é regime estatutário, o que é regime contratual, mas toda vez que eu falar de regime estatutário, lembrem-se que é uma lei que vai reger essa carreira. A lei vai reger a carreira. Esse é o regime estatutário, né? Aí, a divergência se o Ministério Público e o Judiciário se enquadra nesse conceito de agente político. A corrente majoritária diz que sim, é um agente político. Por que que a doutrina, ela não quer colocar, né, ou existe essa divergência? Porque tem o entendimento de que o agente político é aquele escolhido pelo voto. Mas nós vamos verificar que a lei, né, ela vai trazer algumas prerrogativas, algumas funções especiais para esses agentes políticos. Então, está ali enquadrado também os membros do judiciário. Então, são 3 tipos de agentes políticos, os que estão ligados aos poderes da federação. Quais são os 3 poderes, então? Legislativo, executivo, que são escolhidos pelo voto, e o judiciário, que, em regra, é por concurso de provas e títulos, juízes. Os membros do Ministério Público também vão fazer parte desses agentes políticos. Vamos então lembrar que eles vão fazer parte desses agentes políticos. Continuando aqui, de servidores. Servidor estadual. A nomenclatura anterior à Constituição do servidor estadual era funcionário público. A gente ouvia falar de funcionário público, funcionário público. A Constituição veio e trocou essa nomenclatura funcionário público para servidor público. Ele está ali para... Ai, meu Deus, o computador travou. Ele está ali para servir, né? Quem que é esse tal de servidor? Está aqui, servidor estatal, lembrando do Estado, né? Federação. Pode ter União, Estado, município, DF, são os entes federativos. Todo aquele que atua no Estado, não sendo necessariamente funcionário público. Eu coloquei aqui porque é a nomenclatura anterior. E ele pode ter regime de trabalho diferentes. Olha lá. Temporários, que são os contratados com base no artigo 37, inciso 9, que nós vamos ver. Esses aí não precisam de concurso. Temos os seletistas. Seletistas têm contrato, né? Eles estão, na verdade, eles não são regidos por lei, mas são regidos por contrato. Tem um regime seletista. E temos o regime estatutário. Aí ele é regido por lei. São sujeitos a concurso público. Aqui nós vamos falar deles já já. Depois nós temos os agentes honoríficos, que é o particular em colaboração com o Estado. Eles podem ser, né, voluntários. Esses voluntários, né, eles vão prestar algum serviço público e vão também, à luz do Código Penal,
vão ser enxergados ali como agentes do Estado, mesmo não tendo vínculo com o Estado contratual e mesmo não recebendo remuneração para isso. Quem são eles? Olha lá. Por exemplo, eu coloquei aqui voluntários, os amigos da escola, né? A comunidade que se reúne, o pessoal que vai lá fazer. Eu acho que agora tá caindo tá tendo menos, mas antes podia trabalhar, não lembro da nomenclatura, né? Mas eram uns alunos que iam trabalhar no final de semana nas escolas e conseguiam bolsa de estudos graças a isso. Eu tinha uma prima que trabalhava nisso. Ela ficava final de semana na escola, com recreação, ela fazia educação física, alegrava as crianças lá, e ela tinha bolsa de estudos para o curso dela. É muito legal isso, né? E ela já aprendia, né? E os requisitados, quem são? Mesários, trabalham nas eleições, né? Eu trabalhei muito tempo nas eleições. Trabalham nas eleições, jurados do júri, serviço militar obrigatório, os reservistas. Esses são os requisitados. A administração pública vai lá, manda uma cartinha e fala: vem aqui, se você não vier, você vai ter uma penalidade. Nosso dever cívico, né? Aqueles que exercem atos oficiais, que são, ó, serviço notarial. O serviço notarial, olha lá, cartório de registro público, que eu tenho a função delegada no artigo 236 da Constituição. Olha só, aí é por concurso público o serviço notarial. Você recebe a delegação notarial, que aí você abre um cartório. É um concurso top de linha, pessoal, para quem quiser fazer, né, o concurso de notários. Até um tempo atrás, né, com a nossa Constituição, era hereditário. Então, passava o cartório, passava para os filhos, né? Agora não, é por provas e concursos. Eu costumo dizer que o concurso de oficial de cartório, né, de tabelião, além de ser difícil, tanto quanto o concurso de juiz, ou mais, né? É o concurso que você vai ter uma remuneração que pode ultrapassar, né? Pode ultrapassar aí os três, quantos dígitos, né? Mais de não sei nem precisar, né? Muito. Imagina um cartório grande que você recebe a delegação de registro de imóveis, o tanto de dinheiro que pode ter ali, né? Não vai obedecer aquele teto remuneratório lá dos servidores públicos, né? Porque eu tenho uma delegação. Ele vai ser fiscalizado, né, por um juiz, mas o notário ali, ele vai ser um agente honorífico. É muito bom esse cargo. Vamos continuar aqui no meu resuminho para a gente ir falando dessa galera aqui. E por falar em cargo, né? Cargo, o que são eles, né? Os cargos, eles têm uma subdivisão. Aí eu coloquei as setinhas aqui para dividir e falar deles. Eu tenho cargo em comissão, cargo efetivo e cargo vitalício. A gente ouve muito falar em cargo em comissão, principalmente nessa nossa época de eleição, né? Os políticos, quando eles se elegem, eles podem escolher, né, algumas pessoas para trabalhar para a administração pública com eles em cargo em comissão. A lei permite isso, né? Então, quando eles são eleitos, eles podem trazer esses cargos comissionados, né? Esse pessoal que vai ficar ali, e esse cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. Então, não precisa passar pelo concurso público. Aquele eleito, ele vai trazer as pessoas da confiança dele para trabalhar com ele, né? Geralmente, traz aquelas pessoas que ajudaram ele a se eleger e por aí vai. Olha lá. O que é o tal do cargo em comissão, então, minha gente? Ó, é de livre nomeação e exoneração. Eu posso nomear quem eu quiser, vamos pensar, eu, Marisa, né? Eu venci a eleição. Então, eu vou nomear alguém de confiança para trabalhar comigo. Vou lá, chama fulana de tal. Se a fulana deu problema, posso tirar ela do cargo a hora que eu quiser. Então, livre nomeação e exoneração.
A gente chama de o ato administrativo exoneração ad nutum. Lembra quando a gente estudou, né, os atos administrativos? Eu não preciso colocar o motivo que eu estou demitindo. Mas se eu colocar o motivo, eu me vinculo a ele. Então, melhor não colocar. Exoneração ad nutum. Qualquer pessoa pode exercer cargo de confiança, desde que reserve um limite mínimo que detenha cargo efetivo pelo princípio da continuidade. Então, existe um limite de vagas para esses cargos em comissão, né? Cada um vai ter um limite ali para ter esses cargos. E aqui, né, tá tendo essa polêmica toda que a gente vê na televisão, né, que é conhecido como rachadinha, né, que a gente escuta o dia inteiro, e envolve esses cargos em comissão. Qual que é a acusação, né? Não estou aqui para fazer juízo de valor nenhum, de nada, porém o que estão dizendo aí, né, as acusações são o seguinte, lá, que aquela pessoa que tem direito ao cargo em comissão contrata essas pessoas, mas que é parte do salário delas. É aqui, então, que moram as rachadinhas. Vem trabalhar comigo e vamos rachadinha seu salário, vamos rachar. Você vai ganhar 5.000, eu quero 2.000. Você vai ganhar, enfim, eu quero uma parte desse salário. Vejam só, gente, que coisa triste, né? Imagina uma pessoa se submeter a isso, né? E tem gente que se submete a esse tipo de situação. E aí, esse cargo em confiança também existe dentro dos cargos em confiança a tal da função de confiança. Quando a gente fala em função, função é um plus. Então, eu coloquei aqui. Função é um plus que só pode ser exercido por alguém de cargo efetivo, que vai ganhar uma gratificação pela responsabilidade. Então, vamos atentar à diferença entre cargo de confiança e função de confiança. Cargo de confiança, eu tenho alguém para chefia ou assessoramento, então, é um assessor ou um chefe de setor, cargo em confiança. Vem aquela pessoa que entra no cargo e ela é de confiança daquele político que colocou. Esse é o cargo de confiança. Pode chamar que eu quiser, posso mandar embora a hora que eu quiser. Não precisa passar pelo procedimento administrativo que nós vamos ver já já. A função de confiança, essa nomenclatura, ela é reservada para um servidor de carreira. Então, é uma gratificação que vai dar para ele a mais do salário dele, para que ele exerça essa função de confiança, né? Então, ó, observação aqui, quando falar em função de confiança, a gente tem que lembrar que somente quem já tem, né, quem já passou em concurso, quem já tem um cargo efetivo, que pode ter essa função a mais, né? E aí, eu lembro de uma amiga minha, né, que ela trabalhava no cargo público e ela tinha essa função a mais, né? E era interessante, né, porque ela tinha uma gratificação. E ela ficava toda feliz lá com essa gratificação. Porém, né, para conseguir isso daqui é difícil lá dentro do cargo público, né? É um plus, é um valor a mais. Vamos continuar aqui. E o tal do cargo efetivo, né? O cargo efetivo, ele tem a nomeação por concurso público, caráter definitivo, e ele pode vir a adquirir estabilidade. O cargo efetivo e não estável. Ah, tá. O cargo é efetivo e não estável, já que essa última qualidade pertence ao servidor. O cargo, então, ele é efetivo e quem tem estabilidade é o servidor. O que eu estou querendo dizer com isso? Passou no concurso, você está lá, passou num concurso, vamos pensar num concurso legal, concurso de tribunais, quero ser analista judiciário, né? E aí eu vou lá analisar os processos e vou mandar para o juiz. E o analista, então, faz um concurso, passa, e aí ele já vai ser nomeado para esse concurso. Passados 3 anos que ele está ali, ele vai adquirir essa estabilidade.
que significa isso? Ele só pode ser destituído do cargo com um processo judicial que garanta a ele, vai ter um processo administrativo, processo judicial, e ele só vai poder ser mandado embora, desvinculado do cargo, se esse processo garantir a ele a ampla defesa e o contraditório. Por isso que a gente fala que ele é estável. Nós já vamos ver os vitalícios, esse é o estável. Então, como que está aqui? Quando o servidor se torna estável, então a estabilidade ela vem com 3 anos de exercício, a lei da carreira pode colocar um prazo diverso, 3 anos, só poderá ser demitido via processo administrativo, processo judicial, transitado em julgado ou a tal da avaliação periódica. Essa avaliação periódica, pessoal, ela veio, né, com uma emenda constitucional que trouxe lá no artigo 37 o princípio da eficiência. Olha lá, a avaliação periódica trouxe com o princípio da eficiência. A Constituição, então, ela trouxe o seguinte: vamos avaliar periodicamente esse servidor efetivo para verificar se ele está cumprindo metas, se ele está exercendo direitinho a função pública dele, né? Se não, vamos mandar ele embora. A gente não quer gente ineficaz servindo. E dentro do serviço público, né, precisamos de pessoas eficazes. Cada lei de carreira, então, vai definir como que vai ser essa avaliação periódica e de quanto em quanto tempo que ela vai existir. Depois, o mais almejado, maravilhoso, cargo vitalício. Vitalício significa, ó, para sempre. Entrei e fiquei. Olha lá, o que é isso, né? No vitalício, olha a diferença. Enquanto que o estável pode mandar embora por processo judicial, que é o processo administrativo disciplinar, ou processo judicial transitado em julgado, lembre-se da inafastabilidade do judiciário, né? Ou ainda não passou em avaliação periódica, vamos dizer que o efetivo ele tem uma estabilidade, porém pode acontecer dessa pessoa sair dali do cargo dela. Então, ele não está tão na corda bamba quanto aquele cargo comissionado. Cargo comissionado, qualquer momento pode dispensar. Mesma coisa de uma pessoa que trabalha na iniciativa privada. Você está ali na iniciativa privada enquanto você estiver funcionando. A hora que você não funcionar mais, tchau, amiguinho. Não é bem assim? Na verdade, a gente não pode romantizar trabalho, né? Porque no fim das contas a gente está ali como um número, né? A gente está funcionando e trabalhando, exercendo, mas qualquer minuto você pode não trabalhar mais, né? Então, além disso, a gente precisa saber que a gente precisa exercer o melhor que a gente pode, mas infelizmente, mesmo assim, pode ser que mande embora. Por isso que as pessoas buscam tanto a carreira pública, por isso que a carreira pública ela é tão almejada, porque você tem uma estabilidade, né? Você tem aquela garantia que você não vai ser mandado embora do dia para a noite, né? Pode fazer uma dívidazinha, né? Fica mais tranquilo, sossegado ali, entre aspas. Mas esse servidor aqui, esse cargo em confiança, né, ele não pode dormir tão sossegado, não, porque da noite para o dia ele pode ser demitido. Mas e o cargo vitalício, né? O cargo vitalício significa só posso mandar embora, só posso dispensar se eu tiver um procedimento judicial transitado em julgado. Quem que é o vitalício? Quem que vai estar lá de boa? É o juiz, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Além dessa tal vitaliciedade, pessoal, o servidor, o cargo vitalício, opa, onde que eu errei aqui, né? Ele vai ser, ele não vai ter, ele vai ser vitalício, ele não vai ser removido, ele tem a inamovibilidade, além disso,
os cargos do Ministério Público e do Judiciário, incluindo o Tribunal de Contas, e não podem ter seus subsídios reduzidos. Ele é, então, vitalício, inemovível e também irredutível seus subsídios. O que quer dizer isso, né? Inamovibilidade significa: não vou tirar esse juiz ou esse promotor ou esse juiz do Tribunal de Contas de onde ele trabalha sem ele querer, sem uma justificativa. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm uma garantia de que eles podem julgar, pode acusar com imparcialidade, sem sofrer pressões políticas, né? Por exemplo, né, vamos pensar num crime de responsabilidade, que na verdade de crime não tem nada, né, é uma infração político-administrativa, que vai para um juiz de primeiro grau decidir. E esse juiz de primeiro grau vai decidir sobre a vida ali de um prefeito, né? Nesse daqui não tem o foro por prerrogativa de função. Imagine se esse juiz recebe uma ligaçãozinha do deputado. Fala assim: ó, doutor, deixa ele aí e tal. Pode acontecer isso. O juiz não se prende a pressões políticas, porque esse deputado, ele não tem força suficiente para tirar esse juiz de onde ele está. Então, esse juiz, ele atende ali, a lei já pensou nisso, de forma com que ele não tenha pressão política. Infelizmente, no cargo, por exemplo, da polícia, que, no meu entendimento, também deveria ter essa inamovibilidade, não tem. Então, o delegado de polícia, como exemplo, se ele pode sofrer pressão política e pode ser removido do lugar. Então, imagine uma situação de corrupção ou de concussão em que vem lá um senador da República, liga para o delegado aqui de Taboão da Serra e fala: não investiga isso, porque se você investigar, eu vou ligar para o governador e você vai ser mandado lá para a Sororoca da Serra. Esse delegado, então, vai ficar entre a cruz e a espada, né? Se ele continuar investigando, ele pode se prejudicar. Então, gente, infelizmente não tem essa inamovibilidade. Eu espero que tenha uma emenda constitucional para isso, mas vai depender desses políticos, né? Para que essas carreiras também, né? Todas as carreiras, eu entendo que fiscalizam, todas as carreiras que tenham alguma investigação, elas precisam desse plus, né? Não vou tirar ele daqui, ele não vai sofrer pressões políticas. Mas, por enquanto, as carreiras que existem são a do judiciário. Mas nosso legislador constituinte tinha que pensar que até chegar no judiciário, muita água rola debaixo dessa ponte, né? Mas, continuando, o que é o vitalício? A pessoa vai lá, passa um concurso de provas e títulos, concurso dificílimo, oh meu Deus, concurso de provas e títulos, para chegar lá no Ministério Público ou para chegar na magistratura, e depois de 2 anos exercendo esse cargo, ele entra como promotor, juiz substituto, ele vai ter a vitaliciedade. Eu lembro que eu estava assistindo um exame oral de Ministério Público, não, desculpa, era um exame oral de magistratura lá no tribunal, e aí o desembargador falou pro candidato assim, né? Eu estava tremendo pelo candidato, imagina aí. Falando assim: doutor, sabe que o seu nome está escrito a lápis aqui, né? Vai ficar escrito a lápis. Se você passar, está escrito a lápis aqui. O que ele quis dizer? Que para adquirir essa vitaliciedade, uma estabilidade maior nessa carreira, ele precisa passar por 2 anos sem nenhum problema ali, porque o nome dele está escrito a lápis, pode ser apagado, né? Então, passou 2 anos, ele está tranquilo. Aí ele já é vitalício, vai ficar até morrer ali, salvo se tiver algum processo judicial transitado em julgado lá do tribunal acima dele para tirar ele dali. Olha só, então vamos ver essas 3 diferenças aqui.
né? Espero que todos vocês tenham um cargo vitalício para chamar de seu um dia, se quiserem, né? É o querer. Como que existe esse provimento, né? Eu tenho que é necessário para o preenchimento do cargo, lá do artigo 10 da Lei 8.112 de 90. A gente vai lá naquela lei já já. Olha lá os provimentos que eu tenho. Originário, que é a nomeação do concurso público. Vertical, promoção, vamos ver isso. Derivado, eu tenho o provimento horizontal, que é a readaptação. O servidor, por exemplo, está com tendinite, não pode mais trabalhar digitando, então vamos colocar ele em outro lugar. Reingresso, reintegração de alguém, né? Ao serviço, recondução, reversão. Vamos ver o que rola aqui. Olha lá. Provimento originário. Como que eu entro no serviço público de forma efetiva? Só ocorre por nomeação, a qual depende de aprovação em concurso público. Depende dessa aprovação, passa no concurso. Nomeação é o ato, né, de designar e atribuir ao servidor. Resulta do provimento. Tudo isso é ato administrativo. Empossar, nomeou lá no concurso, vai lá seu nome na lista. Que alegria! E ali o nome na lista, eu ainda preciso me empossar, tomar posse do concurso. Tomar posse é assinar o cargo. Vou lá, coloco o meu taierzinho, o meu sapato da Labutin e vou lá assinar os papéis, né? Então eu estou anuindo, eu estou aceitando a posse daquele cargo, né? Tem-se a investidura, que é a formação de relação jurídica com a administração pública. A partir desse momento, da posse, eu já posso me considerar uma servidora pública. Tomei posse do cargo, né? Inclusive, lá na lei, a gente pode perceber que, às vezes, a lei faz distinção. Ela fala tomar posse ou estar em exercício da função. Por exemplo, né, para emancipação, fala que quando entra em exercício, não fala de nomeação, não fala de posse, fala do ato de entrar em exercício. Vamos ver aqui. Se nomeado, aqui a nomeação, tem 30 dias para tomar posse. Empossado, tomou posse, assinou os papéis, 15 dias para entrar em exercício. Aí vai dizer, olha, até 15 dias para você começar a trabalhar. Se o nomeado não tomar posse em 30 dias, a nomeação torna-se sem efeito, perde-se a vaga no concurso. Imagina, a pessoa tá viajando, não voltou a tempo, perco a vaga. Perde-se a vaga no concurso se tomar posse e não entrar em exercício em 15 dias. Aí o ato administrativo aqui, daquela pessoa que não entrou em exercício no prazo, chama-se desinvestidura. Vejam que é uma palavra que não existe. Tanto que até o Word aqui não reconhece essa palavra, desinvestidura. Deixa eu até ver aqui no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Para a gente saber se uma palavra existe ou não, a gente vai lá no VOLP. Deixa eu colocar aqui. E o direito é doido para palavra que não existe, né? Vocês não vão ver aqui, mas eu vou colocar para vocês. No VOLP já fala. Coloca lá, VOLP. Igual teve uma palavrinha, a gente estava fazendo exercício de petição, e aí o aluninho falou para eu colocar a palavra inobstante. Aí eu falei, mas essa palavra não existe. Aí não existe toda petição no escritório, põe o inobstante, né? Aí eu fui lá no VOLP, inobstante não existe. Vamos ver se desinvestidura existe, eu vou mostrar. Nenhum resultado encontrado, ó. Não existe no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Desinvestidura. Deixa eu mostrar para vocês. Acho interessante isso aqui, né? Eu e as minhas ideias malucas. Deixa eu mostrar aqui. Investiu. Oi? Aí, no caso, seria o ato de não investir naquilo que foi proposto, né? Mas
Deviam colocar uma palavra que exista, né? Mas o jurídico é sempre assim, eles inventam umas palavrinhas aqui, ó. Desinvestidura, investiu da posse. Não investiu da posse, desinvestiu. Ó, vejam que desinvestidura não existe. Vamos ver se investidura existe. Investidura. Aí existe a palavra investidura. Substantivo feminino, mas desinvestidura não existe no nosso vocabulário. Ei! Vamos voltar. Esse aqui é assunto aleatório. Ô, professora. Pode falar. Professora. Quem? Professora, o caso do vitalício aí, no caso do juiz, sei lá o que, ele aos 75 anos, ele tem que se aposentar compulsoriamente, né? Isso. Mas ele continua recebendo valor, né? Ele continua recebendo a aposentadoriazinha dele, né? Que não dá para nada, coitado. Não é? Olha lá, então vamos lá. Desinvestidura, exoneração de ofício, manda embora. A desinvestidura também poderá ser na modalidade demissão, porém sem aplicabilidade no caso anterior, pois a demissão é uma penalidade. Então, manda embora, pode ser mandado embora, pena de demissão. Nós vamos ver daqui a pouco quais são as punições que podem existir para esse servidor, né? No caso de provimento originário, admite as seguintes hipóteses de desnecessidade de concurso público. Vamos lá para baixo. Quando não preciso de concurso público? No provimento originário, admite-se as seguintes hipóteses de desnecessidade de concurso público. Não preciso de concurso público. Cargo em comissão, que nós já vimos, que é de livre nomeação, livre exoneração, hipóteses constitucionais, que a gente está vendo agora, né, que está em voga, vamos escolher um novo ministro para o STF. Ele vai passar por um concurso? Não, olha lá. Hipóteses constitucionais. Quem são as hipóteses constitucionais para ter um cargo sem concurso? Nós vamos ter a regra do 1/5 constitucional. A gente chama de regra do 5º constitucional. 1/5. Então, 1/5 das pessoas dos tribunais superiores e dos tribunais, todos os tribunais, são formados por uma lista tríplice. Então, essa lista é formada por membros do Ministério Público e membros da advocacia. Eles precisam ter, né, um período de tempo de 10 anos de exercício da função, notável saber jurídico, conduta ilibada. E aí essa lista é votada e essas pessoas, elas entram no exercício do tribunal sem concurso público. Então, o cara foi advogado durante 10 anos e aí ele, do dia para a noite, passando nessa votação do 5º constitucional, ele já está lá no tribunal como desembargador. Detalhe interessante, ele não precisa passar por esse período de 2 anos do estágio probatório para se tornar vitalício. Do dia que ele assina a posse, ele já tem vitaliciedade. Vai se aposentar lá pela aposentadoria expulsória ou compulsória, né? Com 75 anos. Então, quais são as hipóteses aqui? Temos a regra do 5º constitucional, ministros do STF, vai passar pela sabatina lá, o presidente indica alguém, e essa pessoa vai ser sabatinada. O que significa isso? Vai passar por uma entrevista, vão fazer perguntas, né? Os ministros lá vão fazer, vão fazer pergunta para o ministro. Ai, meu Deus. Vão fazer perguntas para o ministro, o pessoal do Senado, os senadores. Então, aprovados, essa pessoa já entra lá no Tribunal Superior vitalício. Oh, que beleza, né? E também os ministros dos tribunais de contas também entram desse jeito. Contratação temporária. Na contratação temporária também não tem concurso público. O que tem é um processo seletivo nessa contratação temporária. E
Agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Está lá também na Constituição Federal a forma de provimento sem concurso público nessas 3 formas, né? Provimento do Estado. Aí nós temos aqui, dentro da carreira, como que a gente pode ascender na carreira, melhorar. Tem a promoção, readaptação, reintegração, recondução e reversão. No provimento vertical, para eu subir, a única forma é a promoção, vou ser promovido. E no horizontal, recolocação do servidor com limitação física, surdez, problemas cardíacos. A única hipótese é a readaptação, na qual muda o cargo sem ascender a carreira. Aí aqui, exemplo, professora do estado, do município, ou da União, na universidade, né? Por problemas de saúde, vira atendente de biblioteca. Aqui eu vou readaptar alguém por problema de saúde. Lembra, não posso mandar embora. Cadê? Olha lá. Remoção não é provimento. É uma forma de deslocamento de um lugar para o outro. Está lá no artigo 10, a gente já vai ver essa lei. Elenca um rol taxativo nos casos de provimento. Reingresso. Servidor retorna à administração, isso só quando tiver estabilidade. Ele retorna. Se ele é estável, né? Ele está afastado e retorna porque ele tem estabilidade. Vamos lembrar, meu Deus, vamos lembrar que a estabilidade do servidor vem com 3 anos de exercício. O que eu fiz aqui, pessoal? Deixa eu voltar, Jesus. Aqui. Reintegração. Quando o afastamento se deu por conta de uma ilegalidade contra o servidor. Reintegração, pessoal, é legal, e aí vocês, como advogados, podem trabalhar muito nisso, porque às vezes, ou muitas vezes, quando vão desligar um servidor estável, a administração não sabe fazer o procedimento. Não sabe fazer o procedimento, que é o procedimento administrativo disciplinar. E aí, o que eles fazem? De qualquer jeito, e vão lá e mandam essa pessoa embora. Vão lá e demitem essa pessoa estável, manda embora. E aí, a gente entra com um processo judicial, no caso, o mais comum é mandado de segurança, apontando a ilegalidade desse processo administrativo. E às vezes, pessoal, é simples de provar, porque esse pessoal, principalmente nas prefeituras, né? Eles não sabem conduzir um processo administrativo, eles não seguem, por exemplo, o princípio da ampla defesa do contraditório. Um exemplo clássico, né? Que eu vi uma vez, né, numa sindicância, que virou procedimento administrativo. Então, o que acontecia ali? A gente foi lá para a primeira audiência, legal, conversamos, aí disseram o seguinte, olha, o senhor era um servidor estável da prefeitura, o senhor tem 10 dias para trazer testemunhas. Aí, tá bom, assinamos, vamos embora. Teve o depoimento dele, 10 dias. Aí, com 10 dias, arrolamos as testemunhas ali, tinha até mais de um monte de testemunha. Quando a gente foi levar lá na repartição pública, né, no setor da administração, as testemunhas, eu lembro que falaram assim, pois não, doutora, eu vim trazer aqui protocolar o rol de testemunhas desse processo administrativo e tal. Aí me falaram assim, não, mas já saiu até sentença dele. Eu falei, que sentença, né? Que legal, sem ouvir testemunha nem nada. Já saiu, o procurador já sentenciou aqui. Falei, que legal. Que eu fui ver lá, já tinha até para eu assinar a ciência da demissão da pessoa. Falei, que bonito. Fui lá, assinei a ciência da demissão da pessoa, né? Peguei, tirei, fiquei com o protocolo e lá no judiciário, né? Mandado de segurança. Como que mandam embora um servidor sem ouvir, né? Não teve oitiva dele, está tudo errado, precisa do processo administrativo que garanta ampla defesa contraditória, né? Resultado, essa pessoa ficou afastada durante, acho que até rolar o processo de uns 3 meses, né? E ela foi reintegrada aos quadros da administração pública com
todos os vencimentos retroativos, né? O tempo que ela ficou afastada, tiveram que pagar tudo e ela, sem trabalhar em casa, bela e formosa, voltou com todos os benefícios. E aí eles aprenderam, por A mais B, que se fossem fazer um procedimento administrativo, teriam que observar o contraditório e a ampla defesa, né? Não é simplesmente, ó, doutor, volta daqui 10 dias com o rol de testemunha, como se a gente fosse algum palhaço, né? Que voltasse depois de 10 dias e já tivesse sentença, né? Mostrando total descaso, né? Mas para isso tem o advogado, que é essencial à justiça, e tem o judiciário para mostrar, né, para esse pessoal que não vai fazer do jeito que eles querem, precisa fazer como a lei assim determina. Vocês vão encontrar aí no mundo, né, algumas pessoas que acham que estão acima da lei e não tá, né, precisa cumprir a lei. Então, a reintegração teve alguma ilegalidade contra o servidor? Mandou embora um servidor estável sem processo administrativo? Volta lá e mandado de segurança que reintegra. Recondução. O que é isso? Duas hipóteses. O antigo ocupante do cargo foi reintegrado. Vamos pensar aqui que imediatamente, né, essa pessoa que estava respondendo o processo administrativo em casa, né, colocaram alguém no lugar dela. Ela sendo reintegrada, essa pessoa que estava no lugar dela volta onde estava. Isso é recondução. Volta para onde ela estava para aquele servidor ocupar a vaga anterior dele. E quando houver retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, tendo em vista a sua inabilitação em estágio probatório para outro cargo. Recondução nada mais é do que a pessoa voltar ao cargo anterior. Olha lá. Quando ocorrer excesso de despesa com pessoal, para tanto, observa-se, aqui está falando de... Peraí, aqui está falando sobre exoneração. Peraí. Quando que eu posso mandar embora o servidor? Olha, aqui. Deixa eu ver por que isso aqui está aqui. Olha lá, quando eu tiver excesso de despesa, a Constituição no artigo 169, né, complementado pela Lei 101 de 2000, lei complementar, vai dizer, está tendo muito gasto com o servidor, né? Como que a gente faz para tirar, para diminuir a despesa, né? Como que eu faço para mandar embora? Primeiro, tenho que mandar pelo menos 20% das pessoas no cargo de comissão, aqueles de livre nomeação e exoneração. Depois, servidores que não são estáveis. Mando os servidores estáveis, até todo mundo aqui não vai dar o tanto, né? Mas os servidores não estáveis, que ainda estão passando pelo aquele estágio probatório que dura 3 anos, manda embora para ter essa contenção de despesas, autorizado pela Constituição. E os estáveis, né? Só poderão exonerá-los após todos os não estáveis e os 20% cargo em comissão forem mandados embora. Mandou embora 20% cargo em comissão, mandou embora todos os estáveis, aí sim vai mandar embora os não estáveis, manda embora os estáveis, ó. Será por via de exoneração. Exoneração é um mandar embora sem ser multa, sem ser penalidade. Não é demissão, não é uma pena, sendo que a administração só poderá se valer desse novo cargo pois o anterior será extinto, ou cargo análogo depois de 4 anos da sua extinção. Isso aqui é importante. Vamos conter despesa na administração pública, né? Tá lá, vamos cair na lei fiscal, estamos gastando muito com pessoal. Então, como que a gente vai fazer isso? A Constituição, regulamentada pela Lei Complementar 101, vai dar os limites. Primeiro, manda embora os servidores em comissão, só 20%. Lembrando que essa galera veio ali para compor o quadro trazido pelo ente político. Os não estáveis, pode mandar tudo embora, que tiver em cargo em comissão, e 20% dos estáveis. Mandou embora servidor estável, não pode preencher a vaga. 4 anos não pode preencher essa vaga. Porque se mandou embora é porque estava enxugando e não estava precisando, né? Se houver dispensa sem observância dessa ordem,
a ordem está ali para ser seguida. O servidor é reintegrado, também mandato de segurança, ante a ilegalidade da conduta. Daí, se o servidor retorna ao cargo em origem, terá direito a todas as vantagens do período que esteve afastado. Subsídio, vencimento do tempo de antiguidade. Dessa forma, o atual ocupante do cargo pertencente ao servidor, e então reintegrado, deverá ser reconduzido ao cargo anterior. Vai lá e reconduz ele. Reintegra aquele que foi exonerado sem ter passado por esses limites aqui. O reconduzido tem direito a voltar ao cargo de origem, desde que vago. Se não estiver vago, reconduz ao cargo equivalente. Novamente, se não houver vaga, ficará em disponibilidade, recebendo proporcionalmente ao tempo de serviço. Pelo Instituto do Reaproveitamento, ele volta ao cargo vago. Vamos ver isso aqui na lei. Com o advento da Emenda Constitucional 20 de 98, que é a eficiência, todas as outras hipóteses constitucionais mudaram para tempo de contribuição, excetuando a citada, que ainda consideram tempo de serviço. Fala tempo de contribuição, não mais tempo de serviço. Reversão. O que é reversão? É o retorno do servidor. Reversão. Aposentadoria por invalidez. Cessada a incapacidade laborativa, retorna ao serviço. Retorno espontâneo do aposentado à atividade. Nesse caso, o servidor se aposenta, mas depois decide voltar ao trabalho, né? O do pijama, antes de completar a idade da compulsória. Ele peticiona um requerimento de reversão que poderá ser aceito ou não. Esse ato administrativo é discricionário, pode voltar ou não. Desinvestidura, precisa de processo administrativo, né? Eu tenho a demissão, exoneração, cassação e destituição. Vamos lá para a Lei Complementar 101 para a gente dar uma olhadinha aqui. Peraí, cadê? Opa! Eu vou compartilhar aqui a telinha para vocês, para a gente ver. Deixa eu tirar essa tal da desinvestidura. Já mostrei. Aqui. Primeiro, vamos pela ordem. Constituição. Cadê o meu papel? Quer aparecer? Artigo 37. Vamos lá. Que está falando da Constituição para nós. Acho mais fácil colocar aqui na busca do que ficar rolando a tela. Será? Eita. Ai, vai mais para baixo. Aqui, vamos lá. Olha lá, falando da administração pública, leitura obrigatória, o artigo 37. Olha lá. Aqui estão os princípios mínimos do regime administrativo. A administração pública direta ou indireta, em qualquer das funções da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte, olha lá, cargos, empregos e funções públicas serão acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como estrangeiros na forma da lei. Olha só, a lei, então, que vai regulamentar a carreira desses servidores, né? Pode ter servidor público estrangeiro? Pode, desde que não seja de uma função essencial do Estado. Não pode presidente estrangeiro, ministros do STF estrangeiros, chefe das Forças Armadas estrangeiros, todo mundo que pode substituir o presidente não pode ser estrangeiro. Mas a gente pode imaginar que nos outros cargos podem ser estrangeiros, sim, ou brasileiros naturalizados. Podem ser. A lei da carreira que vai dizer. Aqui, 2 do 37, a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, na forma prevista em lei. Cada carreira vai ter sua lei. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarados de livre nomeação e livre exoneração. Aqui, o legislador constitucional, ele está fazendo valer o princípio, né, pessoal? O princípio da impessoalidade, né? Por quê? Qualquer um de nós, pobres mortais, podemos entrar para o serviço público, desde que nós passemos nessa prova, né? Na prova de, olha lá, prova de concurso ou provas e títulos. Qual título você tem? Você é mestre, doutor, especialista? Isso aqui são os títulos. Prova de concurso público. Princípio da isonomia. Tratar todo mundo igual. Todo mundo pode entrar nessa carreira aqui. Prazo de validade, importante. O prazo de validade do concurso público será de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, a lei do concurso, do edital, vai dizer lá que vale por 2 anos. E aí, isso daqui é uma questão de grande briga na doutrina e na jurisprudência. E por quê? Que o administrador safadinho estava fazendo? Criava um concurso com validade de 2 anos, prorrogável por 2 anos. Aí colocava lá o quadro de vagas, né? Que seriam contratadas 200 pessoas, um exemplo. E aí preenchiam-se, chamava lá, preenchiam-se 50, depois mais 50, né? E aí não chamava mais ninguém, parava. Daqui a pouco ele fazia uma contratação emergencial ali e não chamava aquele resto de 100 pessoas lá que estavam esperando a nomeação. Veio o STF e falou, não, aquelas pessoas que foram aprovadas dentro do cargo, dentro do número de vagas, elas têm direito líquido e certo da nomeação. Então, se você for contratar alguém, você contrata esses que passaram no concurso. Caso contrário, você não vai ser ilegal essa contratação. Nada mais justo do que contratar aquelas pessoas que estavam aguardando ali, tinha aquela expectativa de direito ali da nomeação. Vamos continuar. O prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo e emprego na carreira. Olha lá, não dá preferência para aqueles que já passaram. As funções de confiança, olha lá, a gente falou de carga em confiança, livre admissão e exoneração. E as funções de confiança, olha que sacanagem, a nomenclatura é parecida, mas função exercida exclusivamente por servidor ocupante de cargo efetivo, não pode ser qualquer um. É aquele plus na carreira, aquele valorzinho a mais, né? E cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições, percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia ou assessoramento, né? Então, imagine uma pessoa, por exemplo, que trabalha ali no cartório do fórum, e aí ela consegue uma função remunerada, né, para trabalhar no gabinete do desembargador. Olha que beleza, fazer voto. Trabalha lá no gabinete do desembargador. Ela vai ter uma função a mais. Além de receber o salário dela, ela vai ter um dinheirinho a mais, que é bom, né, para trabalhar ali. É garantido ao servidor público civil o direito à associação sindical. O direito de greve será exercida nos termos e limites definidos em lei específica. Olha lá, cadê essa lei específica? Isso aqui já foi uma briga danada, né? E até hoje nós não temos o direito de greve. E o que deu esse rolo aqui, né? Todo mundo tem direito de greve, tanto servidor público como servidor privado, para reivindicar. A gente só consegue direitos, né, pessoal, com muita luta,
né? Com muita luta. Por isso que os nossos direitos não podem ser tirados, já que os direitos conquistados foram à base de muita reivindicação, né? E aí, o que acontecia aqui? O servidor privado tem lei para greve e o público não tem. Então, um monte de ação de constitucionalidade por omissão, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mandados de injunção, foram propostos lá no STF para que o legislativo se movimentasse e criasse a lei de greve do servidor. E aí o legislativo quedou-se inerte, não fez a lei, e o STF decidiu o seguinte: enquanto não vier essa lei, o servidor público pode fazer greve, desde que... Não, ele pode fazer greve e a lei usada vai ser por analogia do servidor privado, né, com exceção do militar, que não pode fazer greve. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de admissão. Não se fala mais em pessoas portadoras de deficiência, né, pessoal? Porque quem importa pode deixar de lado, e a pessoa deficiente não. Então, a pessoa com alguma deficiência motora, física ou deficiência intelectual. Vamos reservar, então, cargos para a pessoa que tenha deficiência. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público. Então, aqui, nós vamos ter os servidores temporários. Quais são os requisitos para contratar servidor temporário? Eu preciso de excepcional interesse público para poder contratar pessoas sem concurso, e aí fica muito mais barato para a administração pública, né? Então, eles queriam todo mundo, se deixasse, todo mundo ia ser temporário para o administrador. Mas a gente precisa de uma excepcional situação, e essas pessoas só por tempo determinado. A remuneração dos servidores e o subsídio, que se trata do parágrafo 4º do 39, que vamos para lá ainda, poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada de cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e índices, né? E aqui também é briga, porque eles não mudam, né? Não atualizam. Aí, remuneração, continua a remuneração. Aqui, o vencimento dos cargos do poder legislativo, do poder judiciário, não poderão ser superiores aos pagos pelo poder executivo. Nós vamos ter o teto remuneratório. É vedada a vinculação, os acréscimos pecuniários, o que mais? Aqui, importante. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Não posso acumular cargo público, exceto quando houver compatibilidade de horários, aí pode. Observado, em qualquer caso, os requisitos do inciso 11. Quais são? Qualquer 2 cargos de professor, um cargo de professor e outro técnico ou científico. Aí posso acumular cargo. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, a proibição de acumular cargos estende-se aos empregos e funções e abrange todo mundo, a descentralizada e a centralizada. Ó. Então, abrange autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, sociedades controladas. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores. Não interessa. Não, porque tá bom. Vamos voltar então, deixa eu ver aqui só uma coisinha. Qual que era que eu queria mostrar para vocês de servidor? Ah, legal, aqui. Artigo 30. Essa lei aqui, pessoal, sobre o regime jurídico dos servidores da União. Aqui. Nós temos aqui do provimento dos cargos, nomeação, concurso público, aqui, que nós conversamos, ó.
Concurso público de prova de títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuser a lei e o regulamento do plano de carreira, condicionado à inscrição do candidato ao valor fixo no edital. Opa, cliquei errado. Quando dispensável ao custeio, ressalvado as hipóteses de isenção. O concurso terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogados uma única vez. O prazo de validade do concurso serão fixados em edital e será publicado no Diário Oficial. Posse e exercício. Essa aqui é a Lei 8212. Cadê aqui? Eu quero ver os provimentos aqui embaixo. Está lá no 30. Estabilidade, olha lá, que a gente estava falando. O servidor habilitado em concurso público que tomou posse em cargo ou provimento efetivo adquirirá a estabilidade do serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Nessa lei, ele colocou 2 anos, é o federal, né? O estágio probatório federal, 2 anos. Readaptação. A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuição e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada na inspeção médica. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptado será aposentado. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitadas a habilitação exigível, nível de escolaridade. Readaptação nada mais é, né? Vamos pensar num servidor infartado, ou num servidor que esteja com tendinite, qualquer incapacidade, vamos aproveitá-lo em uma outra função. Eu estou readaptando, reciclando. Reversão. Reversão já é o retorno à atividade. Retorno à atividade do servidor aposentado. Aposentado por invalidez, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos, ou no interesse da administração, desde que esse servidor tenha solicitado voltar, a aposentadoria tendo sido voluntária, estável na atividade, a aposentadoria tenha ocorrido 5 anos antes da solicitação e haja cargo vago. Depois, reintegração. A reintegração é a que eu mais gosto. Reintegração é uma alegria quando você consegue uma reintegração. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão judicial ou administrativa, com o ressarcimento de todas as vantagens. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observando o artigo 30. Olha só, reintegrar é devolver aquela pessoa para o cargo que foi injustamente demitida. Recondução, retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação e estágio probatório no novo cargo, teve uma promoção e não conseguiu. Reintegração do anterior ocupante. Eu vou reconduzir, vou devolver ele para o cargo anterior. Disponibilidade e aproveitamento. Aqui, né? O retorno à atividade do servidor em disponibilidade, aquele que estava lá vacante. Far-se-á mediante aproveitamento obrigatório e encargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anterior. O órgão central do sistema de pessoal determinará imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos cargos. Tudo isso daqui, pessoal, reintegração, reaproveitamento, readaptação, são os mecanismos que a administração tem para reaproveitar o servidor, porque ele é estável,
ele não pode ser mandado embora sem o processo judicial. Então, peço para que vocês deem uma olhadinha na Lei 8212, que é importante para nós. Vamos aqui voltar para a nossa matéria, para a gente falar um pouquinho desse tal de procedimento administrativo. Cadê? Lá vai eu apanhar um pouco desse Teams aqui. Vamos, meu filho, vamos. Ah, agora sim. Vamos lá, olha lá. Processo administrativo disciplinar, eu queria falar antes da sindicância. Olha lá, vamos lá, tá aqui, processo administrativo disciplinar. É o tal do PAD. Quais são as penalidades que podem convolar desse processo administrativo disciplinar? Advertência, que é uma infração leve. Suspensão, média. Demissão para falta grave, cassação e destituição para falta grave, sendo que a destituição ainda falta média. A cassação se opera quando o servidor estiver aposentado ou em disponibilidade de ficar praticada a falta grave à época que ocupava o cargo. Destituição ocorrerá sempre que o servidor ocupante em cargo ou função e comissão for apenado com suspensão ou demissão. Aí ele vai perder, né? Ele vai perder esse cargo, esse, né? Vamos para o procedimento disciplinar. Nós temos, dentro do procedimento disciplinar, pessoal, duas fases que não precisam necessariamente existir. Nós vamos falar da sindicância, que é o procedimento sumário, né? E a sindicância ela vai servir mais para infração leve ou para formar a investigação para o procedimento administrativo. Então, vamos pensar na sindicância como se fosse uma preparação que pode ser dispensada para o procedimento administrativo. O que é essa tal de sindicância? Olha lá, serve para investigação prévia. Porém, essa lei que a gente viu, 8112, a reconheceu como um mecanismo próprio para apuração de fatos na hipótese de punição de infração leve, ou seja, advertência ou suspensão por até 30 dias. Tem prazo de conclusão de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Precisa de contraditório e ampla defesa, né? Sempre. Está lá na Constituição, no artigo 5º, todo mundo tem direito a contraditório e ampla defesa, né? Procedimento qualquer um, administrativo ou judicial. Se uma infração mais grave for detectada, incumbirá a instauração de processo administrativo propriamente dito, né? O que acontece aqui na sindicância? Surgiu, então, um boato, Zé Povinho, lá dentro da repartição, que estava havendo indícios de uma infração. Então, vai formar-se uma sindicância, né? Então, o presidente da sindicância, mais duas pessoas, né, vão ser nomeadas, e aí vai ter uma portaria de instauração de sindicância. Essa sindicância vai apurar os fatos ocorridos em tal data. Vou dar um exemplo para vocês da doutrina. Vamos pensar, dentro de um hospital público, houve uma denúncia, uma notícia de que um servidor, vamos pensar num auxiliar de enfermagem, né, estava autorizando a entrada de produtos que não podiam, né? A pessoa não podia, por exemplo, fumar, não podia comer doce, e esse servidor estava autorizando a entrada mediante pagamento. Então, opa, uma falta aqui, vamos apurar. E aí, dentro dessa apuração, foram ouvidas várias pessoas, essa pessoa foi chamada a se defender. Ele tem que ter o direito de arrolar testemunha, o direito de ser ouvido. Aí vai dizer, olha, tal dia o senhor vem aqui para se defender e vai ouvir as testemunhas na presença dele. Se ele quiser nomear um advogado, ele tem o direito. Não é necessário o advogado, mas essa é súmula. Se ele quiser, o advogado tem que ser ouvido. Então, tá, o advogado vai participar com ele. No final dessa sindicância,
vão ter o parecer do órgão processante. E aí ele pode arquivar, dizer que não existiu, que isso é mentira, advertir, ter uma advertência, que é uma penalidade, né? Uma suspensão, ou desse processo, pelo que se apurou, dessa sindicância, pelo que se apurou, abrir uma propriamente dito, um processo administrativo. Então, a decisão do órgão processante de sindicância pode ser o arquivamento, uma punição, ou, o pior de todos vamos transformar num processo administrativo disciplinar, e esse sim pode demitir o servidor. Né? Ah lá, acumulação, por exemplo, ilegal de cargos, está na lei. O artigo 133 do regime jurídico da União, o prazo é 30 dias, prorrogáveis mais 15, se verificada a acumulação, a administração pode dar a opção do servidor, do cargo, de permanecer e do outro ele ser exonerado. Se não houver manifestação do servidor, instaura-se processo administrativo, mas até o prazo da defesa deve-se facultar novamente essa opção, né? Mantendo silente, não falando nada. Aí a pena é tida como falta grave, olha que acumulação de cargo, e ele vai ser demitido de ambos. Demitido de ambos. E aqui o procedimento ordinário, que é o tal do procedimento administrativo. Vamos pensar ainda nesse exemplo daquele servidor que trabalhava em hospital e instaurou-se uma sindicância para ele para apurar essa tal de entrada ali remunerada de cigarro, de comida e tal, não podia. E descobriu-se também, né, com as testemunhas que foram lá dizer, que além disso, ele estava trocando as medicações. O médico falava para fazer uma coisa, ele estava fazendo outra. Opa, aí é mais grave. Convola esse processo em procedimento administrativo. Olha lá, eu tenho então a fase de instrução e eu vou ter a parte do inquérito administrativo, que ele vai poder oferecer defesa, e o julgamento, que pode dar até uma demissão. Então, descoberta essa infração, haverá instauração do procedimento administrativo disciplinar pela autoridade administrativa. Trata-se de um ato vinculado. Se tiver se do processo administrativo surgir essas denúncias acerca de uma infração, é obrigado a abrir esse processo administrativo. E ele vai passar por fases, então. Aí vamos ter o inquérito administrativo, que tem a instrução, ou seja, o que é instrução, gente? Sempre que falar instrução, a gente vai chamar de colheita de provas a favor e contra essa pessoa. Aí, feita todas as provas, relatórios, todo mundo foi ouvido, passa-se a defesa. A pessoa vai se defender de tudo que foi feito ali. Pode ser por advogado, pode ser sem advogado. E no final, o relatório da comissão processante. O relatório é conclusivo, né? Ele deve falar qual que vai ser o resultado, a pessoa vai ser ouvida ou não. E o julgamento só poderá contrariá-lo se esse se mostrar incompatível com as provas. Cabe recurso também, havendo recurso administrativo, poderá, dentro do âmbito da administração, haver a reformácio impeius, ou seja, pode reformar para pior. Tá vendo que enquanto lá no judiciário, no recurso exclusivo da defesa, não pode reformar para pior, aqui pode. A lei é expressa nesse sentido. Somente não admite a reformácio impeius, reforma para pior, no caso de revisão, sempre que surgir fato novo. Então, se tiver uma revisão a pedido do servidor, não pode ter uma reforma para pior. A vedação legal de o servidor requerer aposentadoria ou exoneração voluntária contra ele for instaurado o processo administrativo. Poderá ser aposentado compulsoriamente, uma vez que a lei assim obriga. Se detectada a infração após a aposentadoria, poderá haver cassação.
aqui, né, principalmente nos membros do judiciário, eles aposentam compulsoriamente a pessoa, né, que passa por esse procedimento, para não ser, e se for após, vamos ter uma cassação. Cadê a lei do procedimento administrativo aqui? Vamos lá. Deixa eu alterar aqui para a gente ir para a lei. Eu gosto de ler essas leis aqui porque elas são bem explicativas e ela nada mais é do que o nosso guia para a gente poder se orientar. Cadê? Ai. E eu tô apanhando aqui de novo para mudar. Vai aparecer já. Vamos lá para ler. Vem aqui, 92, aqui. Vai aparecer já para nós aqui. Cadê? Vacância, remoção e distribuição, substituição, remuneração vai estar mais para baixo. Deixa eu colocar aqui. Acho que mais para cima vai estar sindicância. Deixa eu ver se está no capítulo anterior aqui. Não. Processo administrativo disciplinar. A partir, ainda bem que eu não rolei tudo, né? A partir, então, do artigo 143 aqui da Lei 8212, que vai disciplinar aqui a sindicância. Vamos lá, processo administrativo disciplinar. Ó, que legal. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada, ato vinculado, a promover a apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado a ampla defesa. A apuração de que trata o caput, né, do 143, por solicitação da autoridade a que se refere, poderá ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele que tem ocorrido a irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade. Beleza. As denúncias sobre irregularidades serão objetos de apuração desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito confirmada a autenticidade. Vejam que não é qualquer noticiazinha que vai convolar num processo administrativo. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar, a denúncia será arquivada por falta de objeto. Da sindicância poderá resultar aqui, olha lá, o que resulta da sindicância? Posso mandar embora? Arquivamento, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão até 30 dias, aqui não vai receber salário, instauração de procedimento disciplinar, em regra, tá? Aí piora a vida da pessoa. Aí pode, no procedimento disciplinar, pode mandar embora. O prazo para conclusão não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Sempre que ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de cargo, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. Aí a gente vai ter uma apuração maior. Afastamento preventivo. Olha lá. Aqui no afastamento preventivo eu tenho remuneração. Com a medida, é uma medida cautelar, vou afastar você sem prejuízo do seu salário, não é pena, é um afastamento para que seja apurado, já que você está, por exemplo, trocando medicação de paciente, vamos ver, já que veja que o princípio da presunção de inocência,
fique em casa que eu vou apurar. E aí essa apuração vai ser feita no procedimento disciplinar. Processo disciplinar é instrumento destinado a apurar a responsabilidade de um servidor, praticado no exercício das suas funções que tenham relação com o cargo. O processo será conduzido por uma comissão, aqui a comissão, proposta por 3 servidores estáveis, tem que ter mais, tem que estar lá o período de estabilidade, designadas pela autoridade competente, observado o disposto no parágrafo 3º do 143, que indicará entre eles seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou do mesmo nível de escolaridade ou igual do indiciado. Então, tem que ser a hierarquia acima, né? Por exemplo, é o procurador que vai investigar a pessoa que trabalha na repartição. A comissão terá o secretário, são 3, né? Não poderá participar de sindicância o cônjuge, companheiro, parente, eles são impedidos. A comissão exercerá sua atividade com independência e imparcialidade, assegurando sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pela administração. Esse sigilo, assim como no inquérito policial, né, não pode ser oposto, esse sigilo, a quem está sendo processado, né? Quem está sendo processado tem direito de saber tudo que estão dizendo contra ele. Então, esse processo administrativo vai ser igualzinho o procedimento na justiça. E, no final, a decisão tem que levar em consideração tudo que foi dito, inclusive a defesa, né? Vai dizer quais são as razões da defesa, e esse relatório final com a sentença vai ter que dizer, levando em consideração o que foi dito, ter essa sentença lá, né? Tipo, não adianta nada fazer que nem fizeram lá, com o meu caso em particular, nem levar em consideração o que eu falei, simplesmente já ter uma sentença pronta, né? Isso não existe. As fases desse processo: instauração com a publicação da comissão, preciso saber quem são, até para eu impugnar, né? Vou falar, opa, por que essa pessoa está aqui se ela não tem cargo estável? Eu impugno. Por isso que é importante ter um advogado ali para ler essa lei e ver se está tudo seguindo direitinho. Tem um inquérito administrativo com a instrução, defesa e o relatório. Esse relatório vai ser levado para o julgamento da comissão. O prazo para conclusão do processo não excederá 60 dias. Vejam que é o dobro da sindicância, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a prorrogação. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral ao trabalho, ficando seus membros dispensados do ponto até a entrega final. As reuniões da comissão serão registradas em ata, que deverão detalhar a deliberação. Aí vai mostrar aqui, né, como que vai ser feito o inquérito, as fases do inquérito, que é a investigação. Então, vamos para o julgamento, ó. No prazo de 20 dias, contado do recebimento, a autoridade julgadora proferirá a decisão. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade, será encaminhada à autoridade competente. Eu fiz, então, aqui essas 3 pessoas, vamos pensar no executivo municipal. Então, essas 3 pessoas fizeram e manda lá para o prefeito decidir. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação de aposentadoria, o julgamento vai caber à autoridade do artigo 141, que é a que tenha a competência para isso. Se reconheceu pela comissão a inocência, a autoridade instauradora do processo determinará seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário à prova dos autos. Então, esse relatório feito pelos esses 3 servidores, né, ele tem uma vinculação relativa. Quem for julgar, por exemplo, o prefeito vai julgar o relatório dessas 3 pessoas, procurador e mais 2 servidores estáveis, ele pode ir junto, não, condenar, vou condenar também, salvo se ele entender que
está contra a prova. Então, essa vinculação é relativa. Quanto ao relatório da comissão contrariar a prova, a autoridade julgadora poderá motivadamente, ou seja, fundamentado, agravar a penalidade imposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Verificada a ocorrência de vício, a autoridade que determinou a instauração do processo declarará a nulidade total ou parcial e ordenará do mesmo ato a constituição de nova comissão. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade. Nulidade, pessoal, nada mais é do que uma sanção por não seguir o que a lei está determinando. Se a lei determina que na comissão, como a gente viu agora, precisa de 3 servidores, sendo que o presidente tem que ter hierarquia maior do que aquele que está sendo processado, se não seguir isso, vou ter um vício, vou ter uma nulidade, então vai ter que refazer. A punição da nulidade é refazer os atos. É melhor que o próprio processo administrativo veja isso do que mandar para o judiciário, né, no caso a defesa, e aí o judiciário vê e manda tudo isso daqui por arquivo. Fala, olha, ou você refaz tudo ou não faz nada. Né? Então, olha só. Aqui está falando, aí está falando da possibilidade de revisão na esfera administrativa. Esse daqui, então, a gente falou sobre o processo administrativo, peço que vocês leiam aqui, falamos um pouquinho de servidores, e na próxima aula a gente continua falando sobre isso e vamos falar sobre licitações e contratos administrativos, pessoal, que é uma matéria super legal aqui também de direito administrativo. Então, por hoje é só a nossa aulinha de administrativo. Eu peço para que vocês peguem um livro de administrativo, deem uma aprofundada nesse tema, que é super legal, os tais dos agentes administrativos. Então, eu vou deixar essa matéria lá disponível para vocês no AVA, só vou baixar ela aqui e já desejando um bom dia, que vocês tenham um excelente dia. Mais tarde eu vou